Graça e paz a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Um bom dia para você que é do Brasil, você que é de Cabo Verde. Bom dia. Boa tarde aos nossos amados e queridos irmãos e irmãs de Moçambique, Angola, República Democrática do Congo, África do Sul e também Guiné-Bissau. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar poderosamente, gloriosamente em vossos corações. Convido você a buscar a sua Bíblia para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, cujo tema será a graça de Deus. Graça, em termos gerais, significa favor, benevolência. E é isto que significa a graça de Deus em nossas vidas, o favor e a benevolência de Deus para conosco, onde jamais, é bom que se diga, jamais seremos merecedores desta graça. Este livre favor de Deus é incomensurável. Não tem como ser medido ou avaliado em razão de sua ordem de grandeza ou de sua importância segundo os padrões humanos. Ou seja, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus não tem como ser medido por nós. E se nós fôssemos julgar, quem seria apto para entrar no céu? Vamos supor aquele homem que mata uma criança. Será que esta pessoa é digna de entrar nos céus? Certamente diríamos não. Reprovaríamos esta atitude. Não, este aqui é um assassino de criança. Esse aqui não pode entrar no reino dos céus. E segundo as nossas perspectivas, segundo o nosso julgamento, muitas pessoas jamais poderiam entrar nos céus. Seria inconcebível para nós. Mas Deus não julga como eu julgo as coisas. Por isso, Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8. Quando diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, para que fique claro aqui, o nosso senso de justiça é diferente do de Deus. Por esta razão que a sua graça é incomensurável. Nós não temos como medir a altura, a largura, a profundidade da graça de Deus, porque ela vai confrontar o meu modo de julgar as coisas, de entender as coisas. Vamos supor aqui um outro exemplo, aquele que liderou uma cruzada para destruir os judeus, Adolf Hitler. Este homem foi um homem perverso, um homem maligno, que matou milhares e milhares de judeus em campos de concentração, através de câmaras de gás, fome, torturas. Mas vamos supor que este homem tivesse um encontro com a graça de Deus e chegasse para Deus e dissesse, Deus, me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Deus, me perdoa. Eu estou arrependido. Não deveria ter feito. Te pergunto, segundo o seu senso de julgar as coisas, este homem que matou milhares e milhares de pessoas deveria ser perdoado por Deus? Este homem deveria ser recebido no céu, na morada celestial de Deus? Para nós, isto seria inconcebível. Nós não iríamos aceitar uma situação como essa. Nós diríamos, Deus, tu estás errado. Deus, tu não deverias fazer isto, porque este homem é um assassino, ele matou milhares de pessoas. E agora ele está dizendo que está arrependido e o Senhor recebe-o em sua glória. Mas é aí que está, meus amados.
Deus, ele não olha a aparência. Deus olha para o íntimo, para o coração. Deus olha para a alma do homem. Na minha concepção, quando eu olho para Adolf Hitler, eu vejo nele uma pessoa perversa, maligna e que deve ser lançada no inferno. Mas se este homem fosse impactado pela graça de Deus e se arrependesse, Deus iria olhar para a alma dele e iria perdoá-lo. Porque a graça do Senhor rompe essas barreiras humanas. A graça de Deus não é sujeita ao entendimento humano. Por isso que ele fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus, ele perdoa aquele que se arrepende. É através do amor de Deus que somos agraciados pelo perdão. E o amor de Deus gera em Deus misericórdia para perdoar aquele que se arrepende, para aquele que deixa, para aquele que se converte de seus maus caminhos. Se você se arrepende, se você tem um propósito no seu coração de não praticar mais as mesmas transgressões, a graça de Deus te alcança. Romanos capítulo 11, versículo 32. Olha o que diz: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É isso que a graça primeiro faz. Todos estão em pecados, todos estão condenados, todos estão à mercê da morte e do sofrimento eterno. Não tem nenhum justo sequer, não tem bonzinho, não tem boazinha, não tem caridoso, não tem caridosa. Para Deus não tem nada disso. Todos estão em pecados, todos estão condenados, todos estão sujeitos ao sofrimento eterno. Mas em Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Olha aí, eu sou desobediente, eu estou em pecado, eu estou condenado, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcança. Pelo arrependimento, eu sou justificado por Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí a palavra dizendo, não vem de mim. Esta fé que leva a eu crer que Ele é poderoso, que Ele pode perdoar os meus pecados, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus. Esta fé é proveniente da manifestação da graça de Deus na minha vida, na sua vida. Então, quando a graça de Deus se manifesta, eu creio que eu sou um salvo por Cristo, eu sou um remido por Deus, porque eu acredito por meio desta fé gerada em meu coração, através de Deus, através da sua graça. Então, até a fé que me leva a crer em Deus é uma manifestação da sua graça em minha vida, na vida de todos aqueles, aleluia, que crê em Jesus como seu libertador, como salvador da sua alma. A graça veio tão somente através da encarnação, morte e ressurreição em Cristo. A graça estava em Deus, a graça estava no céu, mas esta graça precisava ser manifestada entre nós. Então, como Deus iria manifestar esta graça entre nós? Ele precisou enviar seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu amo, eu quero perdoar, eu quero atraí-los a mim. Como eu vou fazer isto? Ele, através da encarnação do seu Filho amado Jesus Cristo, ele manifesta a graça. Em João capítulo 1, versículo 14 diz:
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi isto que os homens daquela época presenciaram: a graça de Deus através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez no meio daquela sociedade da época foi a manifestação de Deus no meio deles. Foi a graça de Deus, foi o perdão. Jesus perdoava, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus fazia prodígios, maravilhas. A manifestação da graça no meio deles. Isso que estava acontecendo ali. O Verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez carne, porque Jesus também é Deus. Se ele é filho de Deus, ele também é Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Tudo aquilo que Jesus fez foi por meio de sua comunhão e de sua intimidade com Deus. Então, através da encarnação, também nós podemos ver a manifestação da graça divina. A morte de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que a sua morte foi também uma manifestação da graça de Deus. Efésios 1, 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Jesus derramou o seu sangue aonde? Na cruz, quando foi pendurado no madeiro. Ali o sangue inocente foi derramado. Ali uma alma inocente foi pendurada. E ali morreu um homem por minhas ofensas, por meus pecados. Os pecados eram meus, não eram dele, não eram de Jesus. Jesus não cometeu pecado algum. Quem é o pecador sou eu. Mas pela sua morte, pelo seu sangue derramado na cruz, hoje os meus pecados foram perdoados. E hoje eu sou perdoado por Deus através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, segundo as riquezas da sua graça. Então, a graça manifestada por Cristo em sua morte foi imensurável. Ninguém poderia pagar o preço que Cristo pagou. Ninguém estava em condições e eram aptos a pagar o sacrifício que Cristo fez para salvar a humanidade. Mas Cristo, ele fez isso por amor. Ele, por amor, deu a sua vida, a sua carne, derramou o seu sangue para que eu e você hoje tivéssemos esta oportunidade de sermos libertos, de sermos salvos, de sermos remidos por Cristo Jesus em sua morte. E a graça de Deus também se manifesta na sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10, olha o que diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que coisa maravilhosa! A ressurreição de Cristo manifesta esta graça maravilhosa de Deus, aleluia. Ele morreu, sim, foi pendurado na cruz, colocado na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitando, a morte não tem poder sobre ele. A morte segura quem? Quem tem apego ao pecado. A morte segura quem tem vínculo com o pecado. Então, a morte consegue prender na sepultura. Mas Jesus não tem vínculo com o pecado. Então, a morte teve que liberar. O poder da morte teve que liberar o corpo de Jesus. Por isso que o corpo de Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que o corpo de Jesus se levantou da sepultura no terceiro dia. Por quê? Porque nele não tem pecado.
só desce à sepultura, a carne só desfaz e fica presa na sepultura, a carne que tem algum vínculo com o pecado. E infelizmente nós, embora tendo os nossos pecados perdoados por Cristo, mas enquanto estivermos neste corpo, ainda somos sujeitos a cair no pecado, ainda a errar. Constantemente estamos tendo que pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quis pecar, eu não quis errar, mas aconteceu, ó Deus. Mas por que aconteceu? Por causa do corpo, por causa desta carne, que ela é tendenciosa a pecar. Ela está sempre inclinada a errar. Então, mesmo tendo o coração, mesmo tendo a sua alma, a sua consciência voltada para Deus, o seu corpo está inclinado a errar. É o chamado pecado involuntário. E Deus, quando olha para o coração e vê que o pecado foi involuntário, foi algo que não foi tendencioso, Deus vai lá e perdoa. Mas mesmo assim, você vê que existe uma ligação entre este corpo e o pecado. Então, por isso que quando nós morremos, o corpo não consegue se livrar da morte, por causa da sua inclinação. Mas Cristo, ao morrer, a morte não pôde segurar o seu corpo. Por quê? Porque ele era puro, ele era santo. Então, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quanto a ter morrido, ele morreu, foi para este mundo. Mas agora vive para com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a graça de Cristo, quando eu alcanço ela, eu tenho comunhão com Deus através de Jesus. Porque é Ele que manifesta a graça de Deus em minha vida. É Ele que me liberta da maldição do pecado. É Ele que me liga com Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o elo entre eu e Deus. E Cristo em minha vida vivifica minha alma, vivifica minha consciência. E assim eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, a vida de pecado, aqueles desejos pecaminosos que antes reinavam em meu coração, hoje não reina mais. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu vivo em Cristo, eu ando em Cristo, eu suspiro Cristo, eu penso em Cristo. A minha vida gira em torno somente de Cristo e não mais nos prazeres carnais, não mais no pecado, não mais nas coisas erradas, porque eu não tenho mais prazer no pecado, eu não tenho mais prazer em aborrecer a Deus, a entristecer a Deus com as coisas erradas. Eu busco tudo aquilo que é favorável para me aproximar de Deus. E aquilo que tem a aparência do mal, eu deixo de lado. Então, queridos, é assim a graça de Deus. Eu vivo em Cristo Jesus. Por isso que a graça é o caminho que conduz à conversão e, remidos por ela, somos glorificados junto a Deus. Olha quanta coisa maravilhosa em relação à graça de Deus. A graça se manifesta na minha vida, eu creio nela, eu crendo nela, eu me converto dos meus maus caminhos. Então, quer dizer, tudo aquilo que é errado na minha vida, eu não faço mais, porque eu me converto a Deus. Eu digo, eu não quero mais, eu quero viver em Cristo, eu não quero mais fazer essas coisas são erradas. Então, a graça me conduz a essa percepção. Eu me arrependo de ter praticado todas estas coisas. Só trouxe desgraça para a minha vida, só trouxe problema, só trouxe ruína para a minha vida. Eu não quero mais ser desobediente, eu não quero ser mais rebelde para com Deus. Eu não quero ser rebelde, eu quero ser obediente. Então, a graça me conduz à conversão dos maus caminhos. Me tira dos maus caminhos, me tira das coisas erradas. Me torna remido, porque me perdoa, porque usa de misericórdia para comigo. E ao mesmo tempo, eu permanecendo na obediência, permanecendo na presença de Deus,
sou glorificado junto a Deus. Por quê? Porque Deus se faz presente na minha vida. Se Deus se faz presente na minha vida, o mal tem que se apartar. Se Deus está comigo, o mal tem que se apartar. Eu passo a viver debaixo de uma graça. Eu começo a viver debaixo de uma manifestação. E a manifestação desta graça maravilhosa na minha vida é o quê? Paz, amor, felicidade, gozo na alma. Isso tudo são manifestações da graça de Deus na minha vida. Eu não dependo de ninguém para ficar alegre, para ser feliz. Por quê? Porque a minha alegria vem de Deus. Eu não dependo do dinheiro para ficar feliz. Eu não dependo das pessoas que estão à minha volta, das amizades para ser feliz. Por quê? Porque a minha felicidade vem de Deus, vem da graça de Deus, vem da presença de Deus na minha vida. Quantas pessoas dependem do dinheiro? Só estão felizes porque têm dinheiro. Só estão felizes porque têm um carro, porque têm uma casa própria, porque têm como bancar o seu luxo. São pessoas que são fúteis. Depende das pessoas e de coisas à sua volta para ser feliz. Mas aquele que está debaixo da graça de Deus, aquele que está em Cristo Jesus, só depende de Deus e só depende de Cristo para ser feliz. Então, queridos, aqueles que estão na graça já vivem a manifestação dela, gloriosa, maravilhosa, em suas vidas neste mundo. E muito mais será quando estiverem junto com Deus. O livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 e 17 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a graça de Deus permitirá que um dia eu seja glorificado junto ao Pai. Porque agora, debaixo da graça, me tornei filho, participante das promessas eternas de Deus. Agora eu posso dizer: Deus, Tu és o meu Pai, porque Tu cuidas de mim, porque Tu me proteges, supre as minhas necessidades. Hoje eu estou na Tua presença, eu estou livre do pecado, não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais obrigada a fazer as coisas erradas, não. Hoje eu tenho liberdade de dizer não, e eu não tenho mais temor, eu não tenho medo, porque hoje o Seu Santo e Glorioso Espírito está sobre mim. E Ele me conscientiza de que sou filho, de que sou herdeiro, faço parte do Teu reino. Quantas coisas maravilhosas a graça de Deus proporciona na minha vida e na sua vida. Esta é a palavra de Deus que eu deixo para o teu coração, para que você medite na graça de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por esta meditação da Tua graça sobre nossas vidas. Deus, toma cada um dos Teus servos, das Tuas servas, toca, Senhor, em seu coração. Que eles também venham sentir o desejo, ó Deus, de abraçar, Senhor, esta graça, a qual o Senhor Deus concede a todos. Meu Deus, toca em cada coração, visita, faça este milagre da vida se realizar, Senhor, em cada um deles. Ó Deus dos céus, assim eu entrego, perdoa, Senhor, os pecados, perdoa os erros. Senhor, aqueles que estão fracos, fortaleça, ó Deus, aqueles que se encontram desanimados, aqueça o coração. Meu Deus, opera, Senhor, esta graça maravilhosa sobre a vida de cada um. Pois assim eu oro e assim peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.